Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo com você. Começa agora a Hora da Verdade com o evangelista Daniel Ferreira. A palavra de Deus diz, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo de número 32, dizendo assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Dito isso, prometo dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. O nosso texto de referência hoje se encontra no livro do Gênesis, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9. É a tão conhecida Torre de Babel. Vamos analisar os pontos e vamos procurar fazer uma leitura daquela história do passado e ver o que tem reverberado na história das igrejas institucional do presente. Eu te prometo que nenhuma semelhança é mera coincidência. A palavra de Deus vai dizer, no versículo 1 do capítulo 11, dizendo assim: E todo o povo tinha a mesma língua e a mesma fala. E isso é intrigante, isso é importante a gente analisar. Há um aprendizado aqui. Aquele povo, naquela época, da Torre de Babel, e a Torre de Babel, na realidade, foi uma das primeiras construções feita pelo povo descendente de Noé pós-dilúvio. Um homem chamado Nimrod, um grande líder, um caçador, um grande lutador, homem guerreiro, desce do Oriente e chega a uma cidade chamada Sinar. E ali encontra uma região plana, uma planície em um vale, e determina que ali se construa uma grande cidade, e no meio daquela grande cidade uma grande torre, cujo a parte mais alta dela alcançasse os céus. E que o nome deles fossem conhecidos, famosos, e que se tornassem celebridades. E, por final do versículo 4, vai dizer que a intenção de construir aquela cidade, aquela torre, era para que aquele povo não se esparramasse por toda a terra, não se espalhasse por toda a terra. E assim começaram a construir aquela grande cidade, certamente com muralhas fortes, como era de costume na época, devido às guerrilhas, devido aos inimigos. Todas as cidades daquela época eram consideradas como fortalezas. E essa era diferenciada, porque além de ser uma fortaleza, tinha no centro um edifício muito alto, e que a intenção deles era que atingisse os céus, ou seja, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, lugar da morada de Deus. E aí eles começam a construir essa cidade, e vai de vento em polpa, as coisas acontecem, começam a fazer tijolos, a desenvolver materiais, e a construção vai subindo, vai crescendo assim, muito rápido, de forma fantástica. Só que Deus percebe que a intenção deles não vinha de encontro ao propósito de Deus para a humanidade da época. Porque o primeiro ponto deles era construir uma grande torre para alcançar os céus, ou seja, para chegar no nível de Deus. Foi o mesmo erro que cometeu Lúcifer, quando disse lá em Isaías: subirei aos céus, nas mais altas nuvens, estabelecerei o meu reino, no trono de Deus. Foi o mesmo erro. Então Deus percebe que as intenções daquele povo, a intenção daquela construção, não fazia jus a projeto de Deus para a humanidade. E então a palavra de Deus vai dizer que Deus diz: vamos descer lá, confundir a língua daquele povo, porque o povo é um e tem uma só fala, e tudo que eles intentar fazer, não vai haver restrições, eles vão conseguir. E aí Deus desce, confunde a língua daquele povo, daquela multidão. Eles não conseguiram mais compreender o que um e o que o outro falava. Por isso a palavra Babel significa confusão, mistura. E ali, aquela torre que ia crescendo,
de maneira esplêndida, que ia dando tudo certo, que realmente eles alcançariam fama, ela começa a dar errado. E as coisas não fluem mais. E a Torre de Babel vira um caos, vira apenas escombros. E aí eu gostaria de trazer aqui uma reflexão comparando a Torre de Babel com as igrejas institucionais de hoje. Não a igreja eclesia, a igreja que Deus tira do mundo e coloca à sua disposição para pregar o seu evangelho. Não essa igreja celestial, essa igreja eterna, mas essa igreja humana, essa igreja terrena, essa igreja instituição, que nós conhecemos como por muitas denominações, igrejas constituídas de um CPF. Será que tem alguma coisa que podemos aprender com a Torre de Babel e com a igreja instituição de hoje? Vamos analisar. O tema que eu vou dar para essa reflexão será uma Torre de Babel chamada igreja, o lugar onde não se fala mais a mesma língua. E aqui eu gostaria de mostrar para você o porquê dessa comparação. É porque, assim como na Torre de Babel, no início dela, e que tudo estava indo bem, é porque o povo falava a mesma língua. O povo tinha os mesmos objetivos. No caso da Torre de Babel, quando se refere à língua, está se referindo ao idioma, ao dialeto do povo. Quando diz lá a mesma fala, está falando de concordar com o mesmo projeto, ter a unidade naquilo que estabeleceram em fazer. Por isso as coisas fluíam, iam muito bem, porque o povo tinha a mesma fala, o povo não se dividia, o povo era ensinado com uma mesma forma, com o mesmo linguajar, com os mesmos objetivos, convergia todas as suas energias para aquilo que foi determinado. Por isso as coisas iam tão bem. E aí eu quero fazer um paralelo também com a igreja de Atos 2,42, quando a palavra de Deus vai dizer: e a igreja crescia na doutrina dos apóstolos, na união e no partir do pão e na oração. E tudo entre eles era em comum. E ali vai continuar dizendo que havia muitos milagres. E vai continuar dizendo no seu final que o povo crescia em graça e em número, porque Deus aumentava cada dia mais. Então todas as duas começaram de uma maneira certa, falando a mesma língua. Mas quando chega um certo ponto, na Torre de Babel, as coisas dão errado. Primeiro nós vamos analisar as intenções de Nimrod e daquele povo. Uma das coisas era construir uma torre que chegasse ao terceiro céu, que ocupasse literalmente o espaço de Deus. E qual era a intenção dessa torre, dessa mega construção? Era elevar o nome deles por toda a região e para que eles ficassem, em algumas versões, famosos e célebres. Ou seja, uma construção para que o nome deles se tornasse grande e famoso e eles se tornassem celebridade. E o terceiro ponto é para que aquele povo não se espalhasse por toda a terra. Todas as três coisas batem de testa com o projeto de Deus. Primeiro, que querer construir algo para o seu nome se tornar grande e conhecido, Deus não aceita, porque Deus não dá a sua glória a ninguém. A segunda coisa, a terceira coisa no caso aqui, é quando eles dizem que iriam construir aquela cidade para que o povo não se esparramasse. Mas a intenção de Deus, conforme escrito no capítulo 9 de Gênesis, quando termina o dilúvio, Deus dá uma ordem para Noé. Deus diz: povoai a terra
multiplicai e enchei toda a terra. Veja que a ordem de Deus era esparramar o povo, era realmente espalhar o povo, porque era o início de uma nova geração. E o povo precisava de esparramar. Mas eles queriam ficar concentrados naquela fortaleza. Ou seja, estava batendo de testa com o projeto de Deus. Esse não era o projeto de Deus. Uma das coisas também que desagradou a Deus é que alguns estudiosos, algumas linhas de pensamentos, dizem, e faz até sentido, dizem que eles construíram aquele prédio vertical e provavelmente deve ter sido a primeira construção vertical depois do dilúvio, daquele tamanho, daquele porte, é porque eles teriam medo de que acontecesse novamente um dilúvio. E isso bate também contra a palavra de Deus, porque Deus diz para Noé: farei com você um concerto, que nunca mais destruirei a humanidade, a terra com água. E Deus fez uma aliança, um pacto. Daí nós temos inclusive até hoje o chamado arco-íris, que faz nos lembrar desse pacto que Deus fez com Noé, dizendo que a terra não seria mais destruída com água. E isso é importante a gente entender. E o que eu aprendo hoje, que assim como o povo da Torre de Babel, a igreja do Senhor também começou fazendo tudo certo. A igreja de Éfeso 2:42, que é a igreja primitiva ou a primeira igreja, onde a palavra Éfeso significa desejável, porque ali você vai ver que no início da igreja, nos primeiros dias, nos primeiros anos da igreja, a igreja cresceu, expandiu. Esse era o projeto de Deus para a igreja. A palavra Éfeso, desejável, significa o modelo de uma igreja que é o desejo de Deus. Que ela cresça na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão, que tudo entre eles seja em comum, inclusive falem uma mesma língua, no sentido de estar alinhado com a mesma doutrina, com os mandamentos de Deus, que estejam realmente dentro de um pensamento só. E quando começaram a igreja dessa forma, que é a igreja apostólica, que é essa igreja ali do primeiro século, enquanto os apóstolos ainda estavam vivos, essa igreja cresceu, essa igreja expandiu, essa igreja cumpriu o seu papel. Apesar da perseguição romana do primeiro século, do segundo século e terceiro século, mas essa igreja cresceu, ela expandiu. Nós tivemos ali os apóstolos, logo após os apóstolos, já no século II, século III ali, nós tivemos os pais da igreja que deram a vida pela igreja, pelo evangelho. Eram verdadeiros apologetas, defendiam o evangelho como um evangelho genuíno. Não aceitava mistura de um evangelho genuíno com um evangelho genérico. Por isso a igreja crescia. Logo após os dias de Pentecostes, você vai ver Pedro pregando, e muitas almas aceitando o Senhor. Depois ali da morte de Estevão, o povo se esparrama e o evangelho começa a se pulverizar naquela região. O povo começa a falar de Jesus às nações. Agora, o título de hoje, que eu gostaria de colocar aqui, para nós analisarmos, em relação à Torre de Babel e à igreja como instituição, que na realidade são representadas pelos grandes templos que temos, pelas denominações, milhares e de milhares de denominações, qual é a semelhança que há na Torre de Babel com essa igreja institucional de hoje? E não estou dizendo da igreja eclesia, da igreja divina, da igreja celestial, da igreja organismo vivo. Não, estou dizendo dessa igreja terrena, essa igreja dirigida por pessoas que têm falhas, porque são humanos. A igreja, até um certo tempo, ela cresce, mas quando vai chegando numa época, os seus líderes crescem demais. As suas construções são verdadeiras obras faraônicas. E isso entra no coração de grande parte da liderança, que constrói grandes obras, não para que Deus seja adorado ali,
Não para que Deus seja exaltado ali, mas como aquele povo, para que o seu nome seja famoso, para que se tornem célebres. E verdadeiramente nós temos líderes de religiões que são verdadeiras celebridades, mesmo sendo de religiões cristãs evangélicas. São verdadeiras celebridades. Pessoas que vivem em um mundo paralelo ao da grande massa. São líderes que vivem em um mundo que não faz parte do cotidiano da grande maioria dos fiéis. Líderes que andam em seus carros blindados. Ora, carros blindados para um homem de Deus. Líderes que vivem em seus helicópteros, moram em seus condomínios fechados, em seus prédios de luxo, de um apartamento por andar. São líderes verdadeiramente que usaram da palavra de Deus para engrandecer o seu nome. E exigem que sejam respeitados como tal, como realmente celebridades. Há, por exemplo, em nosso meio, cantores, chamados de cantores gospel, que o cachê supera a um cachê de um cantor secular. Não vão mais em igrejas pequenas. Então, realmente, essa igreja, ela precisa de voltar à base, de voltar ao primeiro amor. Assim como Deus escreve a Éfeso, lá no Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, ali falando sobre as igrejas da Ásia, as 7 igrejas, ele vai trazer uma repreensão à igreja de Éfeso, dizendo, você precisa voltar para o primeiro amor. Você tem desviado do primeiro amor. Então, hoje, o título que nós vamos colocar nessa palestra, nessa conversa é uma torre de Babel chamada igreja. O lugar onde não se fala mais a mesma língua. Aqui trazendo realmente, mostrando que a igreja no seu início falava a mesma língua, crescia, desenvolvia e ganhava alma. Hoje a igreja não consegue falar a mesma língua. As pessoas não entendem mais o evangelho. Há evangelho de tudo quanto é forma. Há evangelho para tudo quanto é gosto. Há interpretações segundo aquilo que as pessoas pensam. Vivemos numa igreja institucional relativizada, onde não há uma verdade absoluta. Vivemos em uma igreja institucional pragmatizada, faz aquilo que dá certo e não o que é certo, e os meios justificam os fins. Que linguagem é essa? Hoje nós precisamos de uma igreja que fale a linguagem do reino. Daí você encontra pessoas nas igrejas indo de um lado para o outro. Vão para um lado, não está bom, vão para o outro, não está bom. Não conseguem mais se alimentar do verdadeiro evangelho, que é a palavra de Deus, que é o pão da vida. Hoje temos igrejas institucionais que dentro do próprio ministério, da própria denominação, não conseguem se acertar em questões básicas, em questões doutrinárias, usos e costumes. Dentro do mesmo ministério as pessoas não sabem o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. Não há uma direção, não há uma linguagem só. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, Paulo escrevendo em Coríntios: se a trombeta não der sonido certo, quem se preparará para a batalha? Ou seja, se não tiver uma definição de um som certo, correto, como é que as pessoas vão entender? Como elas vão se preparar para as grandes batalhas? Porque no Antigo Testamento, quando tinha as grandes guerras, e existia ali um instrumento chamado de trombeta, mas na realidade era shofar, que era um chifre que o sentinela usava para tocar, e dependendo do som que ele emitisse, os soldados no meio da batalha, no meio do deserto, saberiam se era para recuar, se era para avançar.
se era para atacar. Mas quando esse som saía desafinado, os soldados não saberiam o que fazer e poderia morrer pensando que estava fazendo a coisa correta. Assim, hoje, são muitas igrejas dos nossos dias que têm falas diferentes dentro da mesma igreja, evangelhos contraditórios dentro da mesma igreja. Existem coisas que as pessoas já não sabem mais em quem acreditar. São muitas vozes dentro das igrejas. E a palavra de Deus é a base do evangelho. É a palavra de Deus sem nenhum tipo de distorção. O próprio Paulo escreve dizendo: se alguém pregar a vocês um outro evangelho que não seja o que eu preguei, pode ser um anjo. Considerem anátema, amaldiçoado. Hoje nós precisamos de simplificar a palavra de Deus para que as pessoas possam entender, que as pessoas possam compreender qual é a boa, agradável e justa vontade de Deus. Precisamos de ser facilitadores para que as pessoas alcancem o reino. A linguagem nossa tem que ser linguagem do reino e não um dialeto de reinados. Porque as pessoas precisam compreender, as pessoas precisam entender o evangelho do reino. Somos embaixadores do reino, representamos um reino e esse reino tem uma linguagem. E a linguagem principal do reino é amor ao próximo. Muitos querem se mostrar e querem que as pessoas o reconheçam como homem de Deus, talvez muitas das vezes pela Bíblia que carrega, pelo paletó e a gravata que usa, talvez por ser um dizimista, talvez por ser alguém que realmente faz caridade. Não. Se você quer parecer com um discípulo do Senhor Jesus, se você quer parecer um homem de Deus, Jesus dá a receita exata, sem mais, sem menos. Se quiserdes, se amardes uns aos outros, saberão que são meus discípulos. E hoje nós vemos nas igrejas uma grande falta de amor. Falta de amor para todo lado, desde o mais alto ao menor. A igreja do Senhor não pode se comparar ao mundo. A igreja do Senhor não pode se parecer com o mundo. Paulo escreve em Romanos dizendo o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Significa conformei-vos, significa não vos amoldeis, tomais a forma do mundo. O mundo é que não tem amor, o mundo é que não consegue olhar para o próximo. O mundo é aquele que rejeita os mais fracos. O mundo é aquele que condena as pessoas que erram. A igreja tem que estar no contrário dessa ideia do mundo. A igreja precisa de estar com os braços abertos para receber os mais carentes. A igreja não pode condenar, ela tem que levar uma palavra de perdão para essas pessoas. Ela tem que apresentar uma segunda chance, a qual o Senhor nos deu também. A igreja precisa de evangelizar. E há uma fala que eu gosto muito. Evangelismo é um mendigo que pedia pão, mostrando ao outro aonde há pão. O pão da vida, Jesus Cristo. Nós éramos mendigos também, mendigávamos. Mas um dia o Senhor nos encontrou, nos deu pão, o pão da vida, e hoje estamos de pé, estamos vivos. Nós precisamos também levar pão para essas pessoas que estão com fome e sede de justiça. O segredo é que nós precisamos voltar ao primeiro amor. A igreja, para crescer, ela não precisa de artifícios humanos, de tecnologias humanas, de esquemas humanos. A igreja, para crescer, ela precisa da presença de Deus dentro dela. A igreja precisa de amor para com o próximo. Não precisa fazer muita coisa, não precisa de prédios conforme a torre, não precisa de igrejas faraônicas,
prédios suntuosos. O que enche a igreja de verdade, não enche de verdade, é a palavra de Deus, é o amor de Deus sendo pregado, é as pessoas vendo em nós Cristo em nós. Então, nós precisamos de pedir a Deus graça, nós precisamos de analisar que linguagem estamos levando ao povo, qual é a nossa comunicação, o que estamos transmitindo ao povo. Porque hoje, nesse mundo que estamos vivendo, as pessoas estão desoladas, ansiosas, depressivas, procurando uma saída. E Jesus é a saída para essa multidão. Assim como nos alcançou, nós temos que ser facilitadores para que eles também alcancem Cristo. Temos que ser como João Batista, no deserto, abrindo caminho e apresentando aquele que tem a solução. Que nós possamos ser como João Batista, como descrito por Isaías, dizendo que ele cresça, ele, Jesus, e nós diminuamos. Mas hoje, tudo parece que as pessoas, que as lideranças, que as igrejas, que as grandes construções vêm para diminuir Jesus. Jesus não tem espaço em muitas igrejas. Jesus não tem mais liberdade na sua casa, porque foram ocupadas por líderes célebres, cantores famosos. Mas o Senhor há de acertar as contas. Vai chegar o dia que o Senhor vai acertar as contas. Assim como fez na Torre de Babel, deixou crescer por um tempo e as coisas pareciam que iam tudo bem. Mas chegou uma hora que Deus deu um basta, Deus colocou um limite. É chegada a hora. Deus dará um basta em muitas coisas erradas que estão dentro dessas igrejas que querem holofote, essas igrejas midiáticas que não querem valorizar o nome do Senhor, querem colocar o seu nome em evidência. Tanto é verdade que há vários ministérios e várias igrejas que o nome da igreja você conhece pelo nome do seu líder. A igreja do fulano de tal, a igreja do fulano de tal, as pessoas já sabem, não é a igreja de Cristo, é a igreja de alguém. Os discípulos dessas igrejas não são discípulos de Jesus, são discípulos dessas lideranças, que pela fala você sabe de quem ele é discípulo. Seguem mais ao líder do que a Cristo. Por quê? Porque foram ensinados como discípulos dessa liderança para serem seus serviçais. Mas Deus vai dar um basta nisso, e não vai demorar. Muitos ministérios grandes ruirão. Porque a palavra de Deus vai dizer que um reino dividido não subsiste. Um reino que não fala a língua do reino não há de prosseguir por muito tempo, não. Pode até crescer e achar que está indo tudo bem. Talvez aos olhos dos homens está indo tudo bem, crescendo, ficando rica, com suas posses, com as suas sedes, com seus acampamentos, com a sua conta bancária. Mas muitas coisas que está dando certo aos olhos dos homens, para Deus está errado. E uma coisa é certa, muitos que se acham ricos, está como Laodiceia. O próprio Deus vai dizer, tu pensas que é rica, mas tu é pobre, cega, nu, miserável. A proposta é, vamos olhar a Torre de Babel com as intenções errôneas dela e procurar corrigir, que nós também como igreja pessoal, muitas das vezes nós estamos como igrejas que somos, né? A palavra de Deus diz, não sabei que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Então essa palavra também cai para nós também. Muitas das vezes nós queremos servir a Deus para crescer, para aparecer, para destacar. Muitas das vezes nós queremos ser o top, mas que nós possamos aprender com Jesus. Voltemos ao primeiro amor. Esse
é o cerne dessa palavra. Precisamos voltar ao primeiro amor. E sem amor, a gente não pode fazer nada. E que Deus te abençoe grandemente, que você possa pedir a Deus graça, sabedoria. E de você mesmo você não consegue. Mas Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Mas Jesus também nos convida a ir até Ele. E se a gente for até Jesus pedindo ajuda, pedindo essa visão, essa clareza, com certeza que Jesus vai nos ajudar a entender que toda honra, toda glória seja dada a Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Pense nisso, reflita nisso. Isso é uma verdade. Que Deus te abençoe.